O deputado Ottoni de Paula gravou um vídeo para ironizar a velha imprensa que fez um estardalhaço em torno de um suposto churrasco do presidente Jair Bolsonaro e o MBL que chegou a ir à justiça para impedir o suposto evento. O deputado ironizou os constantes ataques ao presidente e pediu um pouco mais de limites e de senso do ridículo. Assista. Ai, ai, ai. Chururururu. Chururururu. Ai, ai. Aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no churrasco fake do presidente. Tô aqui comendo, ó, uma sobrecoxa do presidente. Tá uma delícia. Quero agradecer ao presidente Bolsonaro por ter me enviado aqui uma partezinha do churrasquinho que ele está fazendo para 1.100 pessoas no meio do Covid. Lá em Brasília, ele mandou isso aqui pelo correio. É muita intimidade que eu tenho com o presidente, né? Aí, pessoal, falando sério, os caras acreditaram que o presidente ia fazer um churrasco para mais de 1.000 pessoas no Alvorada. Agora, pior não é a imprensa comprar que Bolsonaro ia fazer o churrasco. O MBL entrou na justiça. O MBL entrou na justiça para impedir o presidente de fazer o churrasco fake. Cara, é muita vontade de acabar com o Bolsonaro de Moraes. Vai ser impedido o presidente fazer piada. O STF vai entrar com uma ação dizendo que Bolsonaro está impedido de fazer piada. Olha, esse país chegou numa situação que é um absurdo, meu irmão. O presidente brinca dizendo que vai fazer uma churrascada. A imprensa compra, coloca em manchete de jornal e o MBL é o que paga mais mico. MBL, pelo amor de Deus, já tá ficando feio, pelo amor de Deus. Entrar na justiça por um churrasco fake do presidente é um absurdo. Pessoal, só isso, ó. Eu quero agradecer aqui ao presidente Bolsonaro que me mandou essa farofa pra gente comer. E esse um eu já comi, ó, só tem um outro, tá? E o outro aqui eu tô comendo a sobrecoxa que o presidente me mandou do churrasco fake que ele fez. Agora, pior é se amanhã sair no jornal Bolsonaro manda para deputado aliado parte do churrasco que ele fez em Brasília. Aí já era, aí é brincadeira. Um abraço, pessoal, um abraço. Bom, o presidente sempre alertou para essa segunda onda. A primeira onda era justamente como é que nós vamos preservar as vidas, com os protocolos que foram seguidos. E a segunda onda era essa, que é o colapso na economia. Nós conseguimos, através de várias medidas, por orientação do presidente, preservar vidas, seguindo primeiro o protocolo da saúde, mas também preservar empregos. Enquanto lá fora, nós temos notícias que em 5 semanas os americanos empregaram 26 milhões de pessoas no mercado formal, nós preservamos 5.500.000 empregos através dos vários programas que lançamos. Lançamos também o programa de auxílio emergencial, que já passou de 60 milhões de pessoas atingidas, para justamente preservar os sinais vitais da economia brasileira. Como disse o Marco Polo, a economia ainda está pulsando e os sinais vitais estão preservados por causa dessas camadas de proteção que nós lançamos. Agora, qual é a duração desse efeito? Nós temos aí 2, 3 meses que podíamos estar protegendo a economia, protegendo a renda das pessoas, mas a informação que nós tivemos e que o presidente pediu então que os empresários viessem compartilhar com o Supremo é exatamente que, embora nós tenhamos lançado aí 2, 3 meses de camadas de proteção,
talvez os sinais vitais não consigam ser preservados tanto tempo. Talvez a indústria entre em colapso antes. Então, embora a gente tenha protegido e lançado todos os programas de crédito, isso, a verdade é que talvez não seja possível preservar os sinais vitais. E aí, em vez de nós sairmos como um urso que estava hibernando, que botou, na verdade, só atenuou o consumo de energia, preservando os sinais vitais, e quando sai da gruta, sai para caçar de novo, sai forte, talvez seja o caso de colapso total. Então, quando a indústria nos passou esse quadro, nós estamos sempre em contato com as indústrias, em contato com os serviços, sempre conversando com eles, e eles sempre disseram, olha, estamos conseguindo preservar os sinais vitais, agora o sinal que eles passaram é o seguinte, olha, está difícil, a economia está começando a colapsar. E aí nós não queremos o risco de virar a Venezuela, não queremos o risco de virar sequer a Argentina, que entrou em desorganização, inflação subindo, todo aquele pesadelo de volta. Então o presidente, na verdade, ao ouvir o relato do mundo empresarial, disse, olha, vamos compartilhar isso com o Supremo, vamos compartilhar com o juiz, porque afinal de contas o combate é de todos nós brasileiros, principalmente os poderes, os principais poderes. Nesse contexto também conversávamos exatamente sobre a necessidade, e é a opinião da economia com o presidente, nós vamos pedir que vete o aumento de salários até dezembro do ano que vem. Porque no momento em que milhões de brasileiros estão sofrendo ameaça de desemprego, a economia pode se desintegrar. A contribuição do funcionalismo que nós pedimos é simplesmente não pedir aumentos por um ano e meio. É uma contribuição. Então nós liberamos 60 bilhões direto na veia para estados e municípios. E além disso, se não houver aumento, esse ano e o ano que vem, são mais 130 bilhões. Então, os estados têm capacidade de proteger a população, têm capacidade de rodar a máquina, desde que isso não vire aumento de funcionalismo. Os salários de funcionalismo estão bastante acima, os senhores sabem disso, como empresários, dos salários praticados na indústria brasileira, no comércio. Eles têm estabilidade no emprego, no momento em que milhões de pessoas estão perdendo seus empregos. E o presidente sabe disso, e o presidente, então, nós tínhamos conversado sobre essa necessidade. Agora, há sempre manobras políticas, empurra para cá, empurra para lá, é um jogo normal da democracia. Não estou reclamando em nada do processo democrático. Estou apenas pedindo ao presidente que recorra a uma ferramenta que ele tem, que é de vetar esse aumento, caso ele venha, da Câmara e do Senado. E por uma razão muito simples. É a população brasileira, é a opinião pública brasileira que pede essa contribuição. Nós não podemos. Isso é um dinheiro que vai faltar para a saúde mais tarde. Se mais tarde quisermos estender, seja um auxílio emergencial, qualquer coisa, ou se quisermos salvar companhias importantes para o futuro do Brasil, coisas importantes que estão acontecendo, não vão ter esse recurso, que está sendo consumido na hora de uma tragédia. A hora em que o país tem uma crise como essa, a pergunta que sempre fazemos é o seguinte: que sacrifício ou contribuição podemos dar para a nação? E não aproveitar que o gigante caiu e ver o que nós podemos tirar dele. O que nós podemos tirar enquanto o Brasil está caído? Essa não é a atitude correta. A pergunta de sempre é como vamos contribuir e não o que podemos tirar. Então eu alertei o presidente isso, ouvindo principalmente o relato dos industriais de que a economia pode entrar em colapso. O presidente foi o primeiro a alertar para essa possibilidade, sempre disse isso. Então, quando os industriais dizem, olha, ainda temos os sinais vitais preservados, um pouco mais e nós saímos, e vamos surpreender o mundo de novo. Vamos reativar a economia antes dos outros e vamos sair disso. Então, no momento em que eles endossam esse relato e essa preocupação do presidente, o presidente falou, vamos ao Supremo, vamos levar essa consideração lá, para que todos saibam o que está acontecendo. Senhores, complementando aqui o senhor Marco Polo e o senhor Paulo Guedes, tem um decreto presidencial que define o que são atividades essenciais. O que não está ali ficou a cargo dos governadores e prefeitos, conforme a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, de decidir. E
pelo que parece, alguns estados foram um pouco longe, eu digo alguns estados, nas medidas restritivas. E as consequências estão batendo a porta de todos. 38 milhões de informais e autônomos ou perderam a renda ou tiveram essa renda substancialmente reduzida. No parte da formalidade, quem tem carteira assinada, segundo o ministro da Economia me disse agora há pouco, está batendo na casa de 10 milhões de desemprego. Esse número tende a crescer. Por isso, esse grupo de empresários, que não é a primeira vez que reuni com a semelhança dos senhores, nos trouxeram essa preocupação. É colapsar a economia. Quando o presidente Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes fala em Venezuela, não é regime venezuelano, é economia venezuelana. Perfeitamente. Apesar de ser um país rico, com petróleo e com ouro, o povo vive na miséria. Porque chegou a um ponto, a economia lá, que fica muito difícil recuperar. Então nós temos que tomar decisão. Nós, chefes do executivo, chefes de poderes, né? Nós temos que decidir. Muitas vezes que o senhor Dias Toffoli toma medidas aqui, que ele sabe de um lado ou de outro, ele vai sofrer crítica. E ele tem coragem de decidir. Assim é, da minha parte, tocante ao poder executivo. E assim também, em grande parte, o poder legislativo. Então a nossa união, a coragem que nós temos para enfrentar esse problema, é que pode evitar que o país mergulhe numa crise econômica que dificilmente poderá sair dela. Até digo, senhor presidente Dias Toffoli, acabei de assinar na presença dos senhores empresários, agora há pouco, lá na presidência, né, um acréscimo no decreto de atividades essenciais, que é o da construção civil. Outros decretos eu assinarei nas próximas horas, com toda a certeza. Então, o clamor que os empresários trazem aqui para a Vossa Excelência, que obviamente tem um valor simbólico também, junto a todos no Brasil, é que nós devemos nos preocupar com vidas, sim, mas também com empregos, porque economia é vida. Um país onde a economia não anda, a expectativa de vida está lá para baixo, o IDH também, e nós queremos fazer com que o Brasil ocupe o lugar de estar que ele merece no mundo, e devemos tomar todos nós decisões, sejam criticadas ou não, mas bem intencionadas, calcadas na lei, na nossa Constituição, respeitando a democracia, respeitando a liberdade, porque nós temos um bem muito maior até que a própria vida, se me permite falar isso, é a nossa liberdade. Nós não podemos perder a liberdade no Brasil. Não podemos ver, mais cedo ou mais tarde, a continuar como está caminhando a questão econômica, assistindo saques, assistir manifestações populares, que nós já vimos no passado, em situações que não eram sequer próximas a essa. Essa nós entendemos todos que as medidas tomadas pela equipe econômica do Paulo Guedes, de socorro a empresas, do auxílio emergencial de R$600, entre outras, é que está mantendo a população numa situação ainda de equilíbrio, de razão acima da emoção. Então, senhor ministro, me permite, senhor presidente Dias Toffoli, a razão da vinda dos empresários aqui, que eu sugeri a eles, é exatamente isso. Todos nós, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. É o Brasil realmente voltar à normalidade. Preocupados com a vida, sim. Nunca não nos preocupamos disso, mas a questão do emprego, da economia, isso também é vida. Então, esse, senhor ministro, me permite, e eu agradeço muito a acolhida que o senhor nos deu para esse momento aqui dentro do Supremo Tribunal Federal. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.